na leitura deste texto. Mateus 26, versículo 17 a 25. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que ele fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Nós vamos ler até aqui, para começo de conversa, porque nós hoje vamos estudar por alguns minutos sobre um dia com Jesus na véspera da crucificação. Este é o tema que nós vamos ver em nosso estudo hoje. A quinta-feira imediatamente anterior à sexta, quando Jesus foi crucificado. Mas antes de dizer qualquer coisa a mais, eu chamo a sua atenção, eu quero ler para você, embora todos os irmãos da nossa igreja tenham recebido, porque eu estou encaminhando diariamente o que vou ler agora, a última semana de Jesus. Na segunda-feira foi uma coisa, terça-feira outra, quarta outra, mas hoje, a quinta-feira, foi muito cheio. Na quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa, tem a ceia do Senhor. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus avisa a Pedro. Jesus consola os discípulos. Ele ora a favor dos discípulos. Jesus no jardim do Getsemane. Jesus é preso. Jesus diante do Sinédrio. Pedro nega Jesus. Tudo isso aqui aconteceu na quinta-feira, exatamente no dia de hoje. E eu chamo a sua atenção para meditarmos por alguns instantes, por alguns momentos, sobre estes assuntos. Certamente não vamos ver todos, alguns deles já preguei aqui na igreja, antecipando a este dia. Vamos orar. Pai Santo, fala ao nosso coração, edifica teu povo que está conectado conosco
e usa o teu servo que aqui está na tua plenitude. Nós te pedimos tudo isto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós começamos, conforme a leitura que nós fizemos na última ceia, e lemos os versículos 17 a 25. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, antes de tudo, disse: o meu tempo está próximo. Era chegada a Páscoa, conforme nós lemos em Êxodo 12, de 1 a 13. E Jesus entende que ele era o Cordeiro de Deus, como está escrito a seu respeito no versículo 24. Ele não tinha dúvida de que ele era o Cordeiro de Deus, não queria abandonar aquele alvo para o que ele veio ao mundo, exatamente em cumprimento às Escrituras, porque lá em Gênesis 3,15, exatamente em Gênesis, quando houve a queda do homem, em Gênesis 3,15, há aquele texto que nós chamamos de proto-evangelho, quando Deus disse que da semente da mulher iria nascer um. O texto diz exatamente assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falou isso para Satanás, que estava incorporado na serpente, fazendo-o entender que o que ele fizera não quebrara o plano de Deus para a humanidade. E aí, o Senhor Jesus entendeu isto. Em nenhum momento ele tentou renunciar àquilo para o que veio. Por isso, ele diz, como está escrito a seu respeito: o Filho do Homem será entregue. Ele tinha consciência plena disto. Meus irmãos, aplicando para nós isso, graças a Deus, porque Cristo sabia para o que havia vindo a este mundo, e em momento algum ele tentou desviar o caminho. Em momento algum ele estava consciente do que era e estava plenamente responsável pelo que recebera de Deus para executar neste mundo para a nossa salvação. O nosso Salvador foi responsável em todo momento e não poderia deixar de ser. E hoje nós estamos aqui exatamente porque ele pagou em nosso lugar. Louvado seja Deus. Tudo começou quando a Páscoa foi preparada e ele foi ali exatamente para celebrar a Páscoa, mas ele tinha algo mais. Os versículos 26 a 30 deste mesmo texto de Mateus 26, versículos 26 a 30, o texto diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, versículo 27, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de
pecados. Versículo 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Finalmente, versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, aqui está, portanto, a instituição da Santa Ceia. Foi exatamente neste momento que isto aconteceu. Jesus instituiu a Santa Ceia, transformando a ceia pascal em uma recordação de sua morte, redentora, a ser compartilhada por seus discípulos, até que o seu reino venha. Instituiu aquele momento para dar aquela preciosa lição à nossa vida. E é exatamente falando sobre isso, a seriedade disto, que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 23 a 26, orienta e ensina como devemos participar da ceia. Mas antes eu gostaria só de dizer o seguinte: determinado ramo religioso trabalha a ceia, os seus elementos, pão e vinho, pelo lado da transubstanciação. Eles acham que o pão e o vinho se transformam, o pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Mas há um outro ramo cristão também, que interpreta esses dois elementos de forma consubstancial. Então eles creem na consubstanciação e dizem não é transubstanciação, não, é consubstanciação. O que quer dizer isso? O pão continua pão, o vinho, vinho, mas Jesus está ali neles. Nós não podemos aceitar isso também, porque este não é o testemunho bíblico. Agora, o que é que a Bíblia fala sobre este assunto? Para mim, a maior explicação que é dada sobre isso está exatamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto, não foi este, mas isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vejam o que Paulo está dizendo aqui. E este texto que Paulo escreveu historicamente foi escrito antes dos evangelhos. A primeira informação que é dada sobre a ceia do Senhor foi dada exatamente pelo apóstolo Paulo, falando aquilo que Cristo falou. Agora, para esclarecer melhor isto, é bom saber o seguinte: na administração da ceia, os cristãos estão vendo convergir três perspectivas de tempo. Ao comer e beber com fé, o cristão experimenta o presente, Cristo diz: fazer isto, os benefícios da obra expiatória de Cristo no passado, Cristo diz: em memória de mim, e
antecipa a abençoada esperança da volta de Cristo, porque ele diz, até que ele venha. Então, para nós cristãos, a ceia é uma representação espiritual do que Cristo é para nós. Não é um simples memorial, é um sacramento, porque representa algo que é substancial para a nossa vida. Cristo não usou por acaso o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo que foi martirizado por nós, que pagou em nosso lugar. Representa espiritualmente. O cálice representa o sangue que foi derramado na cruz em nosso lugar. Para a nossa salvação, nós precisamos desses dois elementos representativos espiritualmente do que Cristo é para nós. Sem esse pão do céu que desceu para nos alimentar, sem esse sangue derramado do Senhor Jesus Cristo para pagar diante de Deus as nossas culpas, quem nós seríamos? Nós não estaríamos aqui. Então, meus amados irmãos, é preciso que nós analisemos a seriedade da Santa Ceia, conforme a própria Bíblia ensina. Fazer isto em memória de mim, em memória perpétua, porque Cristo está mostrando todas as vezes que o beberdes, fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Não é só uma vez, ou são duas, ou são três, não. Durante todo o tempo, porque a Bíblia diz, toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O crente, portanto, deve participar da ceia. Não deve deixar de participar, porque é um meio de graça, é um motivo de bênção para a sua vida. Não aqueles elementos, porque são representativos, mas exatamente o que eles representam, que é recebido pela fé por nós, e o nosso ato de participar é um ato de fé também, naquilo que Cristo fez por nós. Daí a seriedade de se participar da ceia. Paulo ministra para os irmãos da igreja de Corinto, porque o que estava havendo ali era algo altamente escandaloso, desrespeitoso, pecaminoso. E Paulo não queria que nós praticássemos, aliás, Deus não queria que nós praticássemos a mesma coisa. Então, através do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, o Senhor ensina para nós como deve ser o nosso procedimento na celebração da ceia do Senhor. Então, todos os crentes devem saber disso. O que é a ceia, o que ela representa para nós, devem saber que não devem perder a ceia, devem saber que devem se preparar espiritualmente para a ceia. Sim, amados irmãos, devemos preparar-nos espiritualmente. Há pessoas que vão às igrejas, e mesmo sabendo que é momento da ceia, mas vão às igrejas, ficam lá e na hora da ceia participam de qualquer jeito. Não pode ser assim. A Bíblia fala, no texto que nós lemos da carta aos Coríntios, comer e beber indignamente. Cuidado, diz o texto, é réu do corpo e do sangue do Senhor.
aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Exatamente por ser um sacramento, por ser algo que representa dois elementos que são vitais para a nossa vida. O pão do céu, que é Jesus Cristo, e seu sangue derramado na cruz como justiça nossa diante de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, sejamos cuidadosos no trato com a ceia do Senhor. Aliás, com o culto todo. E como é no culto o momento da ceia, todos nós precisamos entender isso. Um servo de Deus chamado Stott, Dr. John Stott, disse em um dos seus livros, falando sobre este assunto, ele disse assim, que a ceia do Senhor é algo tão importante, que se alguma pessoa que não é crente está participando ali do culto, está presente na hora do culto, a impressão que deve ter é tão séria, que saindo dali possa dizer, o Senhor Jesus estava ali, na realidade Deus está ali no meio daquele povo. Como isso é possível? Só é possível, é claro, quando essa pessoa vê o nosso testemunho na hora da celebração da ceia. E digo mais, para passarmos adiante, é que nós precisamos preparar-nos em casa. Pois bem, precisamos preparar-nos em casa para virmos ao templo adorar. Mas não somente isso. No momento da ceia também, quando nós vamos ao templo adorar, vamos participar da ceia, precisamos estar preparados também. Os nossos amados irmãos antigos, os puritanos antigos, eles se preparavam, na realidade, uma semana antes para a ceia do Senhor, dada a importância que isto tem. Agora, é interessante vermos que Cristo realizou a ceia ali, conclamando os seus discípulos para o que viria pela frente. Como eu já falei no início aqui, o Senhor Jesus era consciente do que veio fazer e não quis tirar o pé do caminho que ele fora traçado. E depois da ceia, Mateus 26, 31 a 35, nós lemos exatamente o seguinte, Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo. De nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Após a ceia, o Senhor Jesus apresenta a previsão para os seus discípulos de que eles o abandonariam naquela hora tenebrosa, na hora mais difícil da sua vida. Ali estava se cumprindo o que diz o profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7. O profeta Zacarias fala exatamente sobre isso, dizendo, fere o pastor, e as ovelhas ficarão
dispersa. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos exércitos: fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os meus pequeninos. Então, Cristo sabia disso. E no versículo 32 do texto que nós lemos, ele chama a atenção dos seus discípulos, dizendo que se reuniria com eles novamente. E ele é tão claro quando diz: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós. E isto aconteceu exatamente como diz Mateus 28, 10 e 16. Aconteceu sim. Ele sabia que iria morrer, mas que iria ressuscitar também. Deixou esta esperança na vida dos seus discípulos. Mas teve um dos seus discípulos, versículo 33, Pedro, que orgulhosamente disse-lhe: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Faltou a Pedro, naquele momento, o autoconhecimento, exatamente para entender o que está em Zacarias 13, 7, que diz: desperta, ó espada, contra o meu pastor, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os meus pequeninos. Cristo disse que eles não ficariam abandonados, que ele voltaria para eles. Então o Senhor Jesus, ao mesmo tempo que fala da sua morte, dizendo que naquela mesma noite eles o abandonariam, fala também da ressurreição, assegurando-lhes que depois de 3 dias, conforme sabemos, ele estaria entre eles, preparando-os finalmente para que ficassem aqui no mundo enquanto Cristo iria subir para o céu definitivamente até o dia que ele voltar. Esta lição é importante para nós. Por quê? Porque não somente pelo realismo com que o Senhor Jesus Cristo trata aquele momento, o realismo como ele tratou aquele momento, e eu preguei sobre isto aqui na igreja domingo passado, mostrando como Jesus encarou lá no Getsemane aquilo que viria sobre ele, sentindo na sua pele, antevendo as dores pelas quais ele iria passar, as quais ele iria sofrer, antevendo o sacrifício na cruz, sem que tivesse pecado, antevendo tudo, dizendo que estava com a alma profundamente triste. Tudo isso ele falou, para que os discípulos entendessem quão sério era aquele momento. Mas ele disse: eu vou ressuscitar e estarei convosco. Então, graças a Deus, pela certeza que temos de que não estamos sozinhos. Tudo isso que estamos lendo aqui, que sobre o que já temos falado, aconteceu na quinta-feira, exatamente neste dia e numa hora como esta, à noite. Tudo isso estava sendo feito ali, realizado ali. E Jesus preparando os corações dos seus discípulos. Mas não ficou somente aí. Mateus 26, 36 a 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se,
e a angustiasse. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, a batalha da alma que Jesus teve no jardim, essa passagem bíblica é tão significativa que deveríamos meditar nela ajoelhados. Sim, ajoelhados em profunda adoração. Por quê? Porque nesta passagem nós vemos a agonia de Jesus, a solidão de Jesus, a confiança de Jesus, a coragem de Jesus. Vou dizer mais uma vez: a agonia de Jesus, a solidão de Jesus, a confiança de Jesus, a coragem de Jesus. Naquele momento, quando ele sabia que a turba já estava vindo, com os sacerdotes, anciãos, o sinédrio todo e Judas, que fora discípulo seu, na frente com eles, ele não correu com os seus discípulos. Ele disse: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eis que o traidor se aproxima. Jesus sabia muito bem disto. Ele não correu, não permitiu que um dos seus discípulos, depois de cortar a orelha de uma pessoa que estava ali com o grupo, ele colocou a orelha no lugar, porque ele não queria que os seus discípulos fossem considerados um bando de arruaceiros, de jeito nenhum. Ele sabia para o que tinha vindo. Mas o que me chama a atenção aqui é exatamente isso que eu li há pouco: a sua agonia, a sua solidão, a sua confiança e a sua coragem. A agonia, aquele cálice que Jesus estava bebendo ali, não era menos forte do que os pregos nas suas mãos, a coroa de espinho e aquela lança que furou o seu peito. Ao contrário, ali foi muito mais forte, por causa da decisão. Se ele dissesse: Pai, eu não mereço isso, eu não mereço isso, quem merece são os pecadores, que eles paguem diante de ti, que eles sejam condenados. Mas Jesus não disse isso. O texto deixa claro que ele, na sua agonia, não se deixou levar pelo entendimento de abandonar a sua missão. Agonizou. A palavra que é usada no texto original para isto é muito forte. Eu
eu digo sempre que em nossa língua não temos palavras que possam traduzir isso, mas essas palavras, a sua agonia, são tão fortes que Lucas, e somente Lucas, diz que pelos poros de Jesus, por onde sai o suor, saíram sangue que em gotas caíram no chão. E isso a medicina explica bem que só é possível quando a pessoa está exposta numa grande e pesada tensão emocional. Os vasículos que estão pela nossa pele, eles estouram. E aí é possível que o sangue saia pelos poros. Foi isso que aconteceu ao Senhor Jesus Cristo. Então a sua agonia foi grande mesmo, não é brincadeira. Sabendo que iria tomar aquele cálice da ira de Deus. É interessante ver isso aqui, que era o cálice da ira de Deus, a ira contra os pecadores. E Deus mandou seu Filho dar a sua vida por nós. Por isso nós precisamos, de fato, ler um texto como este, ajoelhados mesmo, adorando o Senhor, pelo que Ele é para nós, por aquele momento que Ele passou em nosso lugar. Porque a cruz não era dele, a cruz era nossa. E Ele assumiu. Então, a sua agonia, depois a sua solidão. Chamou os discípulos mais achegados, todos eles, os outros discípulos, foram com ele àquele lugar. Mas depois ele deixou os outros aí e chamou os 3 mais achegados. E disse: ficai aqui e vigiai comigo. Chamou-os para que intercedessem por ele naquele momento. Mas diz o texto que eles estavam com os olhos pesados, estavam cansados, o dia cheio de tantas atividades, conforme nós já lemos aqui, a quinta-feira que antecipou a crucificação. Eles foram dormir. E por 3 vezes Cristo vai ao seu encontro. E eles estavam dormindo. Então Jesus estava só naquele momento, com seus discípulos, mas ele estava só. A sua solidão, é interessante entendermos isto. Por quê? Porque, de fato, aquele era um momento para ele decidir. Faça-se a tua vontade, não a minha, faça-se a tua. A decisão final dele foi exatamente esta. Por quê? Porque ele entendeu que aquele era o plano de Deus para ele. Grande lição para nós. Precisamos buscar cada dia na palavra de Deus a compreensão e pela oração qual é o plano de Deus para a nossa vida. O que é que Deus quer de nós, os dons que Ele nos deu. Estamos de fato cumprindo isto. O nosso Senhor Jesus Cristo assumiu em nosso lugar as nossas dores. O profeta Isaías diz que Ele levou na cruz as nossas enfermidades, as nossas dores Ele recebeu para si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Que preciosidade isto! Mas ele estava só ali. Seus discípulos estavam dormindo. Então, primeiro foi a sua agonia, segundo a sua solidão, terceiro, a confiança que ele tinha em Deus. Confiança tamanha, a ponto de dizer: não se faça a minha vontade, mas a tua. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Sim. Faça-se a tua vontade. Jesus Cristo veio para cumprir o plano de Deus na sua vida. Em todos os momentos, nos evangelhos, vemos Jesus falando sobre isso.
expressando a nítida compreensão de que sabia para o que veio. Tanto sabia que um dia, no começo do seu ministério, ele, quando expressou aquilo para o que veio, diante daquela comunidade que estava ali, quiseram tirar-lhe a vida, quando ele se apresentou como quem de fato era, o Messias. E aí quiseram tirar-lhe a vida, jogá-lo de cima para baixo em um lugar onde havia um precipício. E diz a Bíblia que ele passou no meio deles. Ninguém tocou nele. Por que não? Não era chegada a sua hora. Mas agora não. Agora era chegada a sua hora. Exatamente agora. E ele, confiantemente, assumiu aquilo tudo, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, porém não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Graças a Deus, se Cristo tivesse abandonado o plano de Deus para ele, naquele momento, o que seria de nós? Em um momento como este, é para nós nos ajoelharmos e adorarmos o Senhor novamente, sabendo que a cruz dolorosa e a coroa espinhosa, ele tomou para si. Pertenciam a nós, mas ele tomou para si. Mas o texto fala sobre a coragem de Jesus também. Como falei há pouco, ao saber que aquela turma que vinha prendê-lo estava se aproximando, ele não tomou qualquer iniciativa para chamar os seus discípulos e correr com eles. Não. Ele disse: levantai-vos, vamos. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Ele sabia muito bem quem era Judas e já havia advertido a Judas de maneira tão particular que os outros discípulos não vissem ou não ouvissem. Por quê? Porque ele sabia quem era Judas. E aí, os versículos 47 a 56 mostram o que aconteceu a Jesus. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Vejam que texto este, hein? Como, pois, se cumpririam? Jesus declara a sua compreensão exatíssima de que está cumprindo a vontade de Deus. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder?
ele tinha consciência disso. Aí, versículo 55, ele diz, o texto diz, naquele momento, disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. E agora vem o texto-chave. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. E aí, então, os seus discípulos todos, deixando-o, fugiram. Jesus sabia disso. Antecipou, dizendo que isso iria acontecer. Então, os versículos 48 e 49 falam da hipocrisia de Judas, evidente em suas palavras e em suas ações. Beijou Jesus, salve mestre. Hipócrita, de fato foi o traidor e pagou muito caro por isso. Os versículos 51 a 54 mostram a reação de Pedro e a grande lição que o Senhor Jesus lhe deu. Ele escolheu morrer pelos pecados dos eleitos de Deus, e isto estava no propósito de Deus. Cristo pega a orelha do homem, coloca no lugar, lá do servo do sumo sacerdote. Por quê? Porque Cristo sabia que tinha vindo para isso, jamais iria admitir que algum dos seus discípulos fosse interpretado, ou mesmo o grupo todo fosse interpretado como um bando de malfeitores. Cristo não queria isso. Então, curou a orelha do servo do sumo sacerdote e mostrou que, em grande lição, que tinha vindo para isso mesmo. É interessante olharmos como Cristo interpretou a sua morte, quanto como Cristo interpretou aquilo para o que ele veio. E dos versículos 57 a 75, que nós não vamos ler, os versículos 57 a 75, nós vemos o Senhor Jesus diante do Sinédrio. Você que está em casa pode ler de 57 a 68, diz que Jesus estava diante do Sinédrio, que era a suprema corte dos judeus. O Sinédrio era composto de escribas, fariseus, saduceus e anciãos. E era composto de 71 pessoas, 71 membros, sendo presidido pelo sumo sacerdote. O quórum para julgar Jesus tinha que ser, no mínimo, 23 pessoas. Eu creio que estavam ali todos ou quase todos. Um detalhe muito, muito interessante, o texto mostra muito bem, os irmãos podem ler, é que Jesus ficou em silêncio até o sumo sacerdote lhe perguntar se ele era o Cristo. Versículo 63. Porque, na verdade, Jesus foi condenado por causa disso. Veja o que o sumo sacerdote diz. Tu és o Cristo? Responde-me. Aí Jesus, versículo 63, diz, tu o disseste. Jesus, porém, guardou, versículo 63, diz que Jesus ficou em silêncio, certo? E aí, o sumo sacerdote disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso aí quer dizer o quê? Tu és o Messias, o prometido de Deus, para salvar o nosso povo, para tirar o nosso povo do jugo do Império Romano. Tu és esse Cristo que, segundo as profecias, virá
para estabelecer o tempo áureo para o povo judeu, o povo de Deus? Tu és esse Cristo? Aí Jesus respondeu: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus disse isso, tocou lá dentro da raiva do sumo sacerdote. E aí ele disse assim: blasfemou, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Pronto. E aí a conclusão foi o quê? Versículo 66, é réu de morte. Então, conforme vemos no julgamento de Cristo, é que ele foi morto, foi condenado, exatamente porque disse que era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Simplesmente por causa disso. E aí, estamos já perto de concluir, os versículos 69 a 75, Pedro nega a Jesus. Enquanto Jesus estava confessando a sua identidade sob juramento, um dos seus apóstolos mais chegados estava se colocando sob juramento para negá-lo. A paixão de Cristo revela tanto as alturas do seu amor fiel, quanto as profundezas da depravação humana. Pedro, que caminhou com ele, que o viu, que aprendeu tanto dele, Pedro, que estava sempre perto, era um dos discípulos mais chegados, negou Jesus 3 vezes. Quando nós unimos Mateus 26, 54 e 75, nós vamos ver que mesmo em sua humilhação mais profunda, Jesus revela que todas as coisas estavam acontecendo de acordo com o planejamento e a presciência de Deus. Exatamente isso. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Pedro foi questionado: tu és um deles? Sim, tu és um deles. Tu estavas com ele. Exatamente como Cristo disse. E Pedro, tímido, tenso: não, de jeito nenhum, nunca vi, não conheço. E diz a Bíblia que depois que Pedro negou 3 vezes, cumpriu-se o que Cristo falou: o galo cantou. E Jesus, fitando Pedro, sem dar uma palavra, Pedro, saindo dali, versículo 75, chorou amargamente. Então Pedro lembrou. Interessante isso. Meus irmãos, que lição conclusiva podemos tirar? O poder restaurador de Jesus e a fraqueza nossa. Sem que Cristo morresse na cruz, jamais poderíamos ser salvos. Mas o estudo que nós apresentamos hoje foi só o que aconteceu na quinta-feira. Exatamente hoje. O que aconteceu desde a manhã de hoje a este momento, quando aqui estamos, até a madrugada, quando tudo isso aconteceu. Eles passaram a noite toda
trabalhando neste sentido. E aí, amanhã, é o momento da crucificação. Cada um leia em casa o que vem em seguida, Mateus 27, e aí por diante. Mas eu aconselho que você leia também amanhã João 17, de 1 a 26. Para mim, aquele texto é Jesus no Santo dos Santos, intercedendo pelo seu povo, intercedendo por nós. Aquela oração nós devemos também ler ajoelhados, porque vemos Jesus se preocupando conosco, sabendo o que viria, aliás, para Ele. Que Deus nos abençoe neste dia tão precioso, tão valioso, tão importante para a nossa vida espiritual. Exatamente o dia onde todos os acontecimentos que nós falamos estavam antecipando a crucificação de Jesus. Exatamente na sexta-feira, amanhã, ele foi crucificado. Que valor tem isso para você que é crente, servo de Deus? Eu reconheço que isso foi, sem dúvida, a condição sine qua non para a minha salvação. Claro que foi. Quem é crente tem que afirmar isso. Mas, como tem sido a nossa vida, como testemunha de que cremos que isso aconteceu por nossa causa, ou para o nosso bem. Cada um agora se olhe intimamente, que se autoexame e diga: o meu Senhor não me negou na hora do sacrifício. Eu quero também consagrar minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Meu irmão, minha irmã, cada dia, conscientes disso, consagremos-nos ao nosso Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos renove as forças físicas, guardando-nos dessa pandemia. Que Ele nos renove as forças espirituais, para que cada dia vibremos com a nossa fé e possamos dar o testemunho devido de que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Amém.